Espaço Aberto. Jornalismo, informação e entrevista. Apresentação, Alarico Rezende. Uma produção da Agência Brasil Raiz, Rádio Brasil Raiz. A caminho dos 12 anos, em julho de 2022. Programa Espaço Aberto. Toda quinta-feira, aqui na Brasil Raiz. O pôr do sol na Serra do Curral. Os meus olhos se encantam nessa beleza natural. Aqui tem emoção. Essa serra que envolve a cidade, a esse belo horizonte. A minha viola eu ponteio e o meu coração responde. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Raiz. Hoje o nosso Espaço Aberto discute um tema importantíssimo, que é o tombamento da Serra do Curral, a preservação da Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. O licenciamento para o complexo minerário da Taquaril Mineração foi aprovado na madrugada do dia 30, depois de mais de 18 horas de reunião. Foram 8 votos a favor do empreendimento. Apenas 4 votaram contra. Na oportunidade, todos os representantes do governo estadual foram favoráveis à aprovação do projeto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TMG, negou o recurso do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão em primeira instância que manteve a validade da declaração de conformidade emitida pela Prefeitura de Nova Lima ao empreendimento da Taquaril Mineração, S.A., Tamisa, na Serra do Curral. A autorização para minerar na Serra do Curral, concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, a Taquaril Mineração S.A., Tamisa, será debatida em audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte na próxima terça-feira, dia 17. O pedido foi feito pela vereadora Duda Salaberti, do PDT, durante a reunião da Comissão do Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana da Casa Legislativa no último dia 10. No requerimento da vereadora, ela alega que o projeto é de grande porte e potencial poluidor, além de prejudicar, na visão dela, o processo de tombamento da serra. E também seria temerário, abre aspas aí, considerar qualquer licenciamento ambiental para novas minerações, antes que se conclua o tombamento na esfera estadual, fecha aspas, argumentou a vereadora. A gente recebe hoje, nesse espaço aberto especial, com o tema Preservação da Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte, Felipe Gomes, Luiz Gifone e Tobias Vieira. Felipe faz parte do movimento Tira o Pé da Minha Serra, que é um movimento que luta pelo tombamento da Serra do Curral. Luiz Gifone lançou ontem o livro Serra do Curral, que nós estivemos presentes, foi com a Emilce,
na Academia Mineira de Letras, prestigiar esse livro importante que valoriza a preservação desse cartão postal de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. E o Tobias faz parte do Copom, engenheiro, a especialidade dele também. A questão da água, né? E tudo isso é importante, a água que é vida. Para debater essa importante pauta, convidamos então o engenheiro ambiental Felipe Gomes, que é integrante do movimento Tira o Pé da Serra. Convidamos também o escritor Luiz Gifone, que é graduado em Engenharia Civil, e que ontem lançou na Academia Mineira de Letras o livro Serra do Curral. E nós estivemos presentes. Felipe Gomes é engenheiro ambiental e mestre em sustentabilidade com foco na produção de biogás a partir dos resíduos. Em 2009 ajudou a fundar a Millennium Energia e Resíduos, empresa onde captaram mais de 20 milhões de reais para o desenvolvimento de tecnologias de produção e utilização de biogás. É idealizador do coletivo A é Lixo, do movimento Minas Gerais contra a incineração da Frente Brasileira de Alternativas de Incineração e da Articulação de Resíduos Orgânicos de Belo Horizonte e do movimento Tira o Pé da Minha Serra. Luiz Gifone nasceu em Baipém, de Minas Gerais, em 1949, onde cursou as 4 primeiras séries de ensino básico. Continuou sua formação em Belo Horizonte, para onde veio em 1960, até se graduar em 1972 em Engenharia Civil pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Também cursou a Astronomia na UFMG e Literatura Norte-Americana no ICBU-BH, Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Tem 21 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, ensaios e novelas juvenis. Essas obras receberam diversas premiações, além de estudos, traduções e adaptações no Brasil e no exterior. Sua peça In Memoriam foi encenada pelo Oficinão, do Grupo Galpão, em 2004. É palestrante em todo o Brasil, bem como nos Estados Unidos e Europa. Mora em Belo Horizonte e tem 3 filhos. Tobias Vieira é engenheiro ambiental, especializado em recursos hídricos e gestão financeira, auditoria e controladoria. Conselheiro do Copan, plenário, conselheiro do CMI, do Copan, membro do CBH Paranaíba, coordenador do CTOC, do CBSF, coordenador do CTOC, do CBH Paracatu e empresário. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tobias. Boa noite. É bom, muito bom recebê-los aqui para esta conversa. Larico, só comentar um ponto. O Tobias, ele caiu, ele está pedindo para liberar ele de novo. Aí, pronto. Oi. Obrigado. Boa noite, Tobias. Boa noite, Larico. Tudo certo? Tudo certo. Muito bom contar com a presença de vocês 3 aqui para debater esse tema importantíssimo que é a Serra do Curral. Eu gostaria que, inicialmente, cada um de vocês fizesse umas considerações. A importância da Serra do Curral para Belo Horizonte, para toda essa região, para o meio ambiente, para a qualidade de vida dessa região. Começando aí pelo Luiz. Boa noite, Alarico. Boa noite, Tobias. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, se você pegar, olhar de tarde, sobretudo agora nesses meses de maio e junho, o poente, a luz do sol que bate na Serra do Curral e ver todo aquele rubro, aquela brasa que acontece ali, você se apaixona e aposto que você vai saber por que a Serra do Curral é tão importante. A serra é essa moldura
que Belo Horizonte tem, que a natureza deu a Belo Horizonte, essa moldura que tem mais de 2 bilhões de anos, muito antes do ser humano chegar aqui, de existir qualquer sinal de Homo sapiens, de modo que a serra ela deve ser preservada pela beleza que traz para a gente, pelas riquezas que tem, riquezas naturais, pela fauna, pela flora, e também por essa capacidade de oferecer para a gente opções de lazer, não só na Serra, como também em todos os seus arredores. De modo que a Serra é um legado que a gente recebeu e que eu acho que deve ser passado para as gerações futuras. Agora, o Tobias, por gentileza, suas considerações. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que realmente mexeu muito com nós mineiros, né? Mexeu com principalmente aqueles que moram em Belo Horizonte. Eu sou representante da Promutuca, que é uma entidade ambientalista na CMI do Copan, que é a Câmara de Atividades Minerárias, onde lá a gente discute e tenta debater em torno dos pareceres, né, das Suprans de todo o Estado, para se fazer assim, a aprovação ou a reprovação de alguns empreendimentos. Né? Obviamente que nessa Câmara a gente debate só empreendimentos minerários. Existem as outras câmaras temáticas, que são agro, silvio e pastoragem, infraestrutura e por aí vai. E a gente busca sempre dar voz e vez àqueles que não têm voz e vez. Né? Eu costumo falar isso muito, que são os animais e as plantas. Muitas vezes a gente deixa de falar em temas, né, fantasiosos, que é a preservação, o que nós vamos deixar para gerações futuras, e infelizmente muitas vezes somos atropelados e temos aí aprovações como essa nós tivemos na última reunião da CMI, aprovando a Tamisa, a Taquaril Mineração S.A., que infelizmente aos nossos olhares, né, não traz ali um benefício quando comparado com os impactos. Né? A gente sempre tem que fazer essa balança, olhar o que realmente é viável, o que vai ser sustentável, o que vai ser ambientalmente correto, ou o que vai ser possível de mitigar os impactos ou minorizar. Então, é com esse intuito, e eu acredito que esse debate que a gente tem que fazer constantemente é mesmo para trazer esse sentimento e a experiência que a gente tem, as pedradas que a gente leva algumas vezes, para a população e todos entenderem o que aconteceu e qual foi o nosso posicionamento ali. Sem muita delonga, eu acho que a gente vai ter mais espaço para debater. Eu só quero dizer que a Serra é um bioma específico, né? É uma região muito específica, tem uma vida ali muito específica, um linguajar muito simples, animais e plantas que não tem em outros locais, né? Então, esse é o principal ponto aí que a gente tem que levantar. Mas vamos adiante aí, que a gente tem muito que conversar. Felipe, as suas considerações aí nesse início da conversa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Larico, Tobias, Luiz, todo mundo aí que está vendo a gente. Então, a Serra do Curral, ela tem uma importância, acho que incomensurável. Ela é sagrada para o povo mineiro. Ela é o nosso pão de açúcar. E se isso não fosse verdade, não teria essa comoção que começou em Belo Horizonte, no sábado, né, na hora que o povo acordou. Na verdade, a comoção já veio de antes. Quando se falou que ia ter essa possibilidade de julgamento, a população já começou a se mobilizar, a ficar indignada, a falar: não aceito, não quero a serra preservada. E depois daquela fatídica reunião que o Tobias teve lá, né, Tobias? Essas quase 19 horas, e mesmo assim aprovar, depois de muita manifestação popular, esse assunto tomou a cidade, tomou Minas Gerais, tomou o Brasil. Eu, sinceramente, acho que eu nunca vi um movimento ambientalista, gerar uma comoção tão grande. Então, eu acho que o movimento fala por si só, sabe? Toda essa comoção popular, ela fala o quão importante a serra é.
Isso sem contar o aspecto de água, o aspecto de biodiversidade, de ter espécies endêmicas, de estar numa área de transição em Mata Atlântica e Cerrado. Essa questão cultural, social, espiritual que as pessoas estão com a Serra. E vai lembrar que ela está no brasão e na bandeira de BH, sabe? Ela está estampada lá. Então, ela é o nosso símbolo máximo. E que o povo mineiro e o resto do Brasil abraçou também, decidiu lutar com unhas e dentes para tentar reverter isso. E pode ter certeza que esse movimento ele vai só crescer e ele não vai parar. Enquanto essa licença, né, não cair, o tombamento não acontecer, e que a gente quer isso, a proteção integral da serra. É só isso, é simples assim. E hoje eu vi uma notícia também que a Assembleia Legislativa está pretendendo criar uma CPI, já tem 23 assinaturas, faltando 3, né, para se instalar uma CPI da Serra do Curral. É mais um ingrediente aí, né? O projeto de mineração da Taquaril prevê devastação de 41 hectares de vegetação. O que isso significa em termos ambientais? Quais as consequências para a região? Eu gostaria de ouvir todos vocês. Bom, devastação em qualquer área, por exemplo, na Serra do Curral, como já foi dito aí pelo Tobias e pelo Felipe, que muito bem lembrou, que é o nosso pão de açúcar. Você já imaginou a gente começar a fazer uma mineração lá no Rio, no Pão de Açúcar? Não, vamos pegar só um pedacinho lá em cima. Ninguém vai ver, quem está olhando do mar não vai enxergar. Pô, mas é um símbolo. É o símbolo da nossa cidade, está na nossa bandeira. Você entendeu? E tem mais. Lá nesses 41 hectares que está falando aí, lá tem espécies únicas, igual foi dito. Lá tem espécies, só tem aqui na Serra do Curral, não só da flora, como as iridáceas que tem lá, como a pseudotrimésia, que ela foi descoberta em 1964, e eu até participei dessa descoberta dessa planta, dessa iridácea, e que é única, que eu acho, inclusive, que deva ser a planta, a flor, símbolo de Belo Horizonte, porque ela é única, ela é belo-horizontina, tem 80 milhões de anos. Agora, você pensa bem, qualquer área que você queira afetar da Serra do Curral, que é um ecossistema extremamente sensível, ela não adianta, não tem mitigação, na minha opinião. Qualquer coisa vai afetar e vai afetar para sempre, sem volta. Esse é o problema. Então, a serra já foi exportada, ela já foi derretida no mundo inteiro. Chega, basta. Entende? Vamos preservar a serra, vamos preservar que ela merece, ela é um bioma especial e ela tem que ser mantida. Chega de tocar na serra, chega de mexer. Vamos respeitar essas espécies todas que estão lá. Pô, elas também têm direito à vida. Não somos só nós não somos dono do mundo, não. Essa é a minha opinião. Acho que não importa a área que vai ser mexida, se é pequena, se é grande, não tem. A mineração, a gente sempre fala em mitigação, mas a mineração sempre deixa arranhões que ficam para sempre. Eu já caí numa fenda, numa mina que foi escavada em 1700 e pouco. 1700 e pouco, no começo. Está lá escondida no meio do mato, aquele bruto daquele buraco. E nunca vai ser recuperada aquela área ali perto de Mariana. Então, a gente não adianta querer dizer que mineração não estraga o terreno, vamos dizer assim. Estraga, sim. Acho que você tem condição de fazer mineração, mas não no nosso Pão de Açúcar. Felipe.
Então, assim, a gente tem que lembrar o seguinte: 41 hectares é na primeira fase, é na fase um, mas eles já licenciaram a fase um e a fase 2, que dá mais de 100 hectares. E quando a gente pega o projeto original, porque a Tamisa, a primeira vez que ela apresentou esse projeto, ainda isso lá em 2014, era um projeto 10 vezes maior. E se a gente olha para o projeto original, que sabe-se lá se eles não vão querer chegar nesse projeto no futuro não muito distante, as cavas eram muito maiores, as pilhas muito maiores. Teve audiência pública, onde que eu fiz essa questão, eu perguntei isso para o representante da Tamisa. Perguntei se ele colocaria em cartório que era só aquilo que eles iam minerar, só aquela licença que eles pediriam, ou se eles iam pedir uma ampliação. Ele respondeu falando que ele não poderia fazer isso porque a lei mineral o obriga a minerar todo o minério. Ou seja, isso aí é só o começo da destruição, só a ponta do iceberg. E, assim, a própria Tamisa colocou em seu estudo ambiental a foto da onça. Lá temos uma onça parda, que ali mora, que foi flagrada pelo estudo ambiental, isso sem contar os outros animais. Mas se a gente pensa num ambiente que tem a condição de suportar a vida de uma onça ao lado de Belo Horizonte, eu acho que na hora que a gente pensa que ele tem uma onça, eu já falei isso para algumas pessoas, você está mentindo, lá não tem onça. Tem foto da onça. E ali é um corredor ecológico. Você tem uma série de unidades de conservação que se integram. Baleia, o Vale Encantado, que eu estou chamando, que é a Casa da Onça, o Parque das Mangabeiras, o Parque do Paredão da Serra, Mutuca, o Forte Lauderdale. Então, é uma área que ela tem que ser preservada. E ela vem sendo alvo de constantes destruições. Ela foi alvo de mineração ilegal. Então, assim, é um local que é o que o Luiz falou, deixa a serra quieta. Ela já sofreu demais, agora vamos preservar a serra, que é necessário. É a Casa da Onça. Ô Felipe, aquela pessoa que se identifica como falou e disse 12, ele está perguntando a diferença entre o tombamento municipal e o tombamento estadual, né? Já que está se pleiteando o tombamento, o grupo que você está, o movimento que você faz parte também está lutando por isso. Você quer falar a respeito? Tem 3 possibilidades de tombamento, né? Municipal, estadual e federal, nacional. A Serra do Curral ela é tombada a nível municipal e a nível federal. A nível municipal, pelo município de Belo Horizonte, é a avisada que a gente tem de BH para a Serra. Ou seja, é da crista da serra para baixo. Inclusive, teve um processo que foi quando for construir o hospital do Hilton Rocha ali, mudaram o tombamento para poder pôr o hospital. Mas ela é tombada para o lado de BH. Tem o tombamento a nível federal, que é o tombamento do Pico Belo Horizonte. Apenas o Pico, a área do Pico. Que também teve um outro ataque, inclusive foi alvo na CPI da mineração que teve aqui em BH, porque o IFAM mudou um pouco o perímetro de tombamento, reduziu. Inclusive, uma das recomendações da CPI foi a quebra de sigilo fiscal, bancário, dos técnicos do IFAM que fizeram tal mudança, porque tem algo esquisito nessa mudança. Então, o tombamento federal é isso. E o tombamento estadual ele é muito mais amplo. Ele pega a serra, mesmo que é tombado pelo lado de Belo Horizonte, e rebate para o lado de Sabará, de lado de Nova Lima, desculpa. Então, você realmente promove uma proteção integral da serra. Então, por isso que o tombamento estadual, que ainda não ocorreu, ele é tão importante, porque ele é mais amplo. Tobias, como é que você vê isso aí? No início, 41 hectares, depois chegando aí a mais de 100 hectares posteriormente, né? Como é que você analisa isso? Primeiramente, é importante colocar que os impactos ali, para não fazer repeteco do que meus colegas falaram, obviamente nós temos que destacar que ali, como eu falei, tem uma fauna muito específica, né? Além da fauna específica, tem toda uma biota ali, existe uma flora também muito específica da serra. Só existe na serra? Não, mas existem pouquíssimas áreas que têm essa mesma característica, essa mesma fauna e flora. Então, os impactos ali são completamente irreversíveis. Nós sabemos o que é uma mineração. Eu moro atualmente em Paracatu.
Nós temos aqui a maior mina a céu aberto da América Latina, está aqui em Paracatu. É um impacto irreversível. Vai fazer fechamento, vai fazer replantio, isso não basta. A gente sabe que a biologia dali, ela não vai retornar, né? Essas características originais, elas não vão talvez se aproxime depois de um esforço muito grande, mas não retornam como era e não consegue construir a serra. E assim como o Felipe falou, tem que deixar claro aqui que com toda certeza esse é o primeiro passo que a empresa vai dar. Não só a empresa, como outras empresas. Ali nós temos autorizações da ANM para várias outras empresas, vários outros grupos corporativos, eles já têm a autorização da ANM para minerar ali. Então isso com certeza só vai parar. Hoje nós estamos abrindo com essa autorização um precedente, né, para outros empreendimentos solicitar uma nova mina, ou a mesma empresa solicitar uma ampliação, e não tenham dúvidas que isso vai acontecer. Se não existir um movimento aí que segure essa serra, que tombe a serra, ou que se transforme ali em um parque estadual, ou algo nesse sentido, um super parque do lado de Belo Horizonte, imagina como isso seria bonito, do lado da capital, protegendo os afluentes, os mananciais, trazendo a visada preservada novamente, como o Felipe falou, tem o tombamento da visada, o que para mim não faz muito sentido, mas existe esse tombamento, desde que não se impacte a visada de Belo Horizonte para a serra. Imagine você ter isso, um parque, onde muitas pessoas possam fazer trilhas, a biodiversidade vai estar preservada e todo o ecossistema vai ficar preservado com um parque estadual ali. Seria maravilhoso. E ainda mais, quando você tem um parque estadual, as licenças da ANM dentro da área caem. Então, isso seria muito importante. Isso é um sonho que nós temos que lutar muito para que isso aconteça. Eu estou falando aqui do sonho, do cenário perfeito para nós termos a preservação da biodiversidade e da serra. Né? A gente mata 2 coelhos com cajadada só. Mas... Sim, posso adicionar uma coisinha, Tobias? Sim. É o seguinte, tem muito tempo que tem sido feitos estudos sobre a criação do geoparque do quadrilátero ferrífero. Esse nosso quadrilátero ferrífero é uma área única no mundo, pela quantidade de riqueza mineral, pela quantidade de espécies autóctones que nós temos aqui, tanto de flora quanto de fauna, que são exclusivas do cada mineração, por causa do ferro, da quantidade de ferro, evoluíram de uma maneira bastante exclusiva, diferente. Nós temos essa quantidade de gema, nós temos passagem dos primeiros habitantes do Brasil, coisa de 8 mil, 10 mil anos, até 12 mil anos atrás, nós temos rastros, nós temos essa quantidade de pintura rupestre. Então, esse geoparque seria de grande interesse também para Minas Gerais, não só pela preservação, também pelo turismo. Entende? Então, nós temos, por exemplo, o exemplo que é o mais citado, por exemplo, a Costa Rica. A Costa Rica vive do ecoturismo, vive da preservação da própria natureza. Então, por que nós, mineiros, não podemos ter o nosso geoparque? O Brasil acabou de ganhar, semana passada, mais 2 geoparques. Por que nós não podemos ter aqui, se nós temos toda essa riqueza no quadrilátero ferrífero? Exclusivo, é um ponto único no mundo que tem tanta riqueza mineral, vegetal, a fauna e a beleza também dessas montanhas. De modo que, se a gente pudesse unir o interesse estadual do parque, como também com o interesse, com a aprovação na Unesco do geoparque, a gente teria a condição de trazer muita gente aqui para Minas Gerais e ajudar a preservar todo esse patrimônio que Belo Horizonte e a região também aqui do quadrilátero ferrífero tem. É lógico,
preservar, evidentemente, os lugares que tiver condição de fazer a mineração, que não tiver um impacto ambiental degradante, vamos dizer assim, tudo bem. Mas Belo Horizonte, a Serra do Curral, chega. Luiz, a Sandra, Luiz, está perguntando como é que chama a flor exclusiva de Belo Horizonte. Chama pseudotrimésia. Pseudotrimésia. É uma iridácea que foi catalogada em 64 e no Museu lá da História Natural tem a classificação dela. É uma iridácea amarela, ela floresce em novembro, com as primeiras chuvas. É muito bonita mesmo. Quem for, sobretudo, ali perto da Praça Israel, ali ela costuma florescer com maior intensidade. Tobias, pode complementar. Ainda complementando, Luiz, é importante que a gente coloque que se a gente conseguisse, né, um parque como esse ou algo mais robusto, nós teríamos todas essas condições de ecoturismo e de preservação da serra garantidas para o resto da vida. Uhum. E enquanto isso não acontecer, mesmo que exista um tombamento, a gente tem que entender que existem vias jurídicas e sempre vai ter uma dificuldade lá pela frente. Agora, e pode ser que esse movimento que está sendo construído, que apareceu depois dessa reunião, né, uma reunião de 18 horas, que se fosse regida pela CLT, o Estado estava enrolado, mas a gente vê que esse movimento mexeu muito com as pessoas, né? Mexeu com todo mundo, e esse movimento está sendo construído com uma base muito forte. Vamos vencer? Não sei, né? Nós sabemos aí que o interesse econômico, o interesse político é linkado ao interesse econômico, e isso aí atrapalha muito na discussão, e infelizmente eu vejo esse cenário do Parque Estadual um pouco distante, mas estamos caminhando para isso, que pelo menos fazendo barulho e buscando esse parque para a gente está. Outra questão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou recurso do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão em primeira instância que manteve a validade da declaração de conformidade emitida pela Prefeitura de Nova Lima ao empreendimento da Taquaril na Serra do Curral. Felipe, o movimento Tira o Pé da Minha Serra tem feito um esforço intenso pelo tombamento da Serra do Curral. Como você analisa esse estado de coisas? Alarico, só fazer um parêntese aqui no que foi falado antes de responder. Essa questão do ecoturismo, que o Luiz e o Tobias tão bem trouxeram, a gente tem que pensar uma coisa: mineração é riqueza de uma safra só, e geralmente para poucas pessoas. Né? Você tem pessoas muito ricas que vão ficar mais ricas ainda, e algumas outras que vão ter ali um emprego mediano durante alguns anos e acabou. O ecoturismo, se a gente consegue esse sonho do Tobias, que eu acho que ele está se aproximando realmente com esse movimento acho que vai ter força para chegar lá, a gente pode criar aí um mecanismo de gerar receita para o resto da vida. Nós estamos perto de aeroportos, é um complexo gigantesco, então se a gente olhar para aquilo, pensando do ponto de vista econômico, talvez manter a serra em pé seja muito mais lucrativo no longo prazo e para a coletividade do que uma mineração para o bolso de alguns. E só, Luiz, também um outro ponto que a gente tem batido bastante talvez tentar mudar um pouco essa fala, que em vez de falar quadrilátero ferrífero, nós estamos no quadrilátero aquífero, porque aqui é uma caixa d'água gigantesca. E aonde está o ferro, está a água. Essa é uma característica do nosso minério. Do minério de ferro mineiro, do quadrilátero, ele está junto. É impossível tirar o ferro sem destruir a reserva da água. Então a gente tem que ter isso em mente. O que é mais importante? É uma água, que nós estamos já vivendo uma crise hídrica, a gente já vive um cenário, o professor Apolo fala muito isso, né? Que o hidronegócio tem uma seca subterrânea. E quanto mais a gente destruir aonde a água está armazenada, mais se agrava essa seca subterrânea. E com relação à questão dessas ações,
Alarico. São várias ações que estão rodando. Até ontem, o pessoal lá do Instituto Guaicuí fez um levantamento, deram 14 ações. E vão aparecer mais. E vão ter mais. Eu mesmo ajudei a fazer uma que foi impetrada pela Duda, que é questionando a questão das mudanças climáticas. Eles desconsideram cabalmente a questão das mudanças climáticas em todos os estudos. E a Vale construiu uma muralha de pedra em Macacos para reter a lama num eventual rompimento das barragens lá em Macaco, da B3 e B4, e em 3 anos, as chuvas já superaram 2 vezes, em 2 anos, o dimensionamento do sistema de drenagem. Então, tem muita coisa a ser questionada. Então, por isso que temos aí 14 ações, perdemos essa, mas tem outras que ainda estão para serem julgadas. Acredito muito na ação movida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Acho que ela é uma ação muito forte e ela foi para a Justiça Federal. Na Justiça Estadual tem algumas ressalvas, a gente tem perdido muita coisa na Justiça Estadual, mas tem na Justiça Federal e tem pontos que agora acho que vamos começar a atacar mais, que é a questão de encarecer o empreendimento. Por exemplo, a Tamisa está se apropriando dos túneis e dos pontilhões da Ferrovia do Aço, que foi uma obra federal feita com dinheiro público. E que tudo bem, ela não foi concluída, está lá, jogada as traças, mas é dinheiro público investido. E agora a Tamisa vai se apropriar para escoar minério? Então que ela remunere a União por isso. Então tem estratégias que estão ainda por vir aí que eu acho que vão fazer bastante barulho, assim eu espero. Você acha que tem muita política interferindo aí, então, Felipe? Saiu uma matéria hoje da agência pública, não sei se viram, mas mostrando as ligações aí estranhas entre o escritório de direito que recebeu 5 milhões de reais para acompanhar o projeto e as ligações com o governo. Então, assim, tem muita coisa a ser investigada. Não é por isso, não é à toa que está se tentando instalar uma CPI na Assembleia Legislativa e uma CPI na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora, para mim, como jornalista, Felipe, e todos vocês aí, sou estranho o pronunciamento do governador de Minas Gerais, né, com relação a esse problema da serra aí, né? A aprovação pelo Copan, né? Como é que vocês veem isso aí? Dizer que tem técnicos especializados para cuidar disso e daquilo, mas espera lá. E a população, onde é que ela fica? E o povo? É a voz do povo que elege. Primeiro, nesse ponto e no aspecto do conselho, é importante, muito importante colocar que quem apresenta estudos em todo o processo é o empreendedor. E fica aquele questionamento, fala, mas como é que um cara que quer fazer uma degradação, ele apresenta um estudo que vai apontar os impactos e as preservações? E assim, e ao mesmo passo que as Suprans trabalham para colocar os estudos num parecer e colocar para aprovação de um conselho que é manipulado pelo interessado. Incongruência, né? É uma incongruência. Metade das cadeiras que estão ali são de governo, na verdade não é governo, né? Parte é do Estado e parte é da Federação. Mas a maioria dessas cadeiras é do Estado. Vou dar um exemplo da Segov, Secretaria de Governo. É um interessado na matéria. O que o governo quer? O governo quer emprego, quer renda, quer imposto. Ele não quer nem saber de meio ambiente. A verdade seja dita. E a outra metade do conselho são cadeiras da sociedade civil. Agora vamos lá. Sociedade civil. Quais são as sociedades civis ali presentes? Sociedade civil interessada também na matéria e somente 2 cadeiras são interessadas no meio ambiente. Então, notadamente, a gente consegue ver que o processo vem sendo construído ao longo do tempo para chancelar os estudos que são feitos pelos empreendedores e aí sim licenciar esses empreendimentos. Talvez a roda não está certa. Por que eu digo isso? A Secretaria de Meio Ambiente do Estado ela foi sendo sucateada ao longo da história
para ela não ter ferramentas de auditar, não ter ferramentas de construir estudo, não ter ferramentas de fiscalização e tem que sempre ficar refém de estudos apresentados por empreendedores. Vou dar um exemplo do processo de outorga. Um processo de outorga, se o empreendedor pegar um dado específico via consultoria e apresentar um estudo dizendo que tem uma disponibilidade hídrica em um corpo d'água que é seco, ele vai conseguir a outorga dele. Já existiram episódios aqui em Paracatu, como eu falei, o Alarico apresentou muito bem. Eu sou coordenador de uma Câmara Técnica de outorga e cobrança aqui do CBH Paracatu, na minha cidade. Já chegou, nós tivemos que mediar conflitos onde o Estado concedeu uma outorga a mais dentro de uma área de conflito por uso de água, onde a consultoria tinha atestado nos estudos aqui, eu tenho água. E o Estado sequer perguntou aos outros usuários, tem água? Tem água, eu posso dar essa outorga aqui para mais alguém? Não, ele aceitou fielmente o que a consultoria tinha apresentado e deu outorga. Isso gerou um conflito gigante aqui na região. Teve exoneração de coordenador da URGA Noroeste aqui, foi uma confusão. Mas é assim que o Estado funciona. É assim que é feito o licenciamento. E, ao mesmo passo, se a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ela deveria ter estrutura, no mínimo, de auditar todas as informações, né? Auditar todos aqueles estudos apresentados e criar contraprova. Ela tinha que criar uma contraprova, pegar um estudo aleatório e criar uma contraprova. Pega um eia-rima desses aí, cria um outro contraprova e vê se vai bater um com o outro, se vai estar certo, se está errado. Então, são questões que a gente não gosta muito, né? E que, infelizmente, fica fantasiado que o processo ainda é participativo, que tem participação da comunidade, que vale lembrar que nesse processo da Tamisa foi uma participação de 290 pessoas, onde durante a reunião, duas falaram favoráveis, sendo que essas duas pessoas eram representantes do IBRAM, em outra Câmara Técnica, que eu sou conselheiro também, e outro representante da Câmara do Mercado Imobiliário, que é outra sociedade civil também, que representa os interessados na Câmara Técnica de Normativa e Recursal. Então, ou seja, essas duas participações a favores, que foram participações da sociedade a favor do empreendimento, são, na verdade, eles estavam transvestidos ali de sociedade, mas eles são representantes dos empreendedores. A gente tem que saber separar isso. E aí, quando falam comigo, muitas, eu nunca, na minha vida de conselheiro, eu estou nisso desde 2009, nunca dei tanta entrevista e conversei tanto sobre um processo tão polêmico. Em todas as entrevistas eu falei a mesma coisa. O conselho não é participativo, ele não é paritário. Ele é fantasiado de participação social, ele é fantasiado de paritário porque tem metade da sociedade civil, sendo que, se você olhar o quadro total, mais da metade é interessado na matéria. Então, isso é muito complicado e a gente já vem falando isso há muito tempo e não é a primeira vez que a sociedade civil ambientalista perde uma discussão, perde um processo de licenciamento em um processo que dá problema lá na frente. Que anterior ao rompimento da barragem de Brumadinho, a nossa companheira Teca, junto do Júlio Grilo, fizeram uma manifestação muito calorosa na reunião da CMI, foram contrários e foram atropelados pelos demais conselheiros, concedendo a autorização para a Vale. E deu no que deu. Então, a gente tem que saber separar isso e enxergar que está na hora do Estado mudar isso. Não está funcionando do jeito que está. Eles estão favorecendo só empreendedor. Eu entendo que tudo que a gente vive é do meio mineral, é telefone. Eu entendo isso. Eu não sou ambientalista cego, mas eu sei avaliar, e é isso que a gente tem que lutar, viu, Felipe, viu, Luiz? A gente saber avaliar o que realmente compensa a gente destruir para ter o minério.
Essa é a grande balança que a gente está brigando. Sustentabilidade na mineração não existe. Sustentabilidade da mineração é a mesma coisa que você falar que você vai beber a água e vai devolver a água para o cara. Não adianta, não existe isso. Então, ali eles vão fazer uma degradação. E a gente, como Estado, aí eu falo como Estado, como conselheiro, tem que saber avaliar isso. O que nós podemos destruir em prol do minério? Até que ponto a atividade agrícola pode avançar versus a disponibilidade hídrica, que é outra discussão complexa demais. Então, são pontos muito sensíveis e que, se não houver um ajuste dentro do Estado, isso nós vamos morrer na praia, né? Então, mais uma vez, eu fiz essa analogia para vocês entenderem o quão difícil é isso se equilibrar da agora para frente. Talvez isso ficou mais notado agora pela manifestação popular que teve, todo mundo contrário, vereador, deputado, todo mundo contrário, e ao mesmo passo nós tivemos a aprovação, tipo assim, fechamos a janela na cara de quem estava reclamando, e aí aprovamos do mesmo jeito e segue o baile. Eu falei na reunião, tira o processo de pauta, temos que avaliar melhor. O tempo todo da reunião pedindo para tirar o processo de pauta, porque não tem condição você olhar para um processo, ver uma participação desse tamanho, com o impacto que o empreendimento vai gerar, e você seguir com a reunião por 18 horas para aprovar às 3h30 da manhã. Isso gerou um impacto em mim tão grande. Eu não sou de Belo Horizonte. Eu conheci a Serra do Curral por uma vez que eu fui fazer uma trilha em Belo Horizonte, passei por lá, fui no Pico Belo Horizonte. Mas isso mexeu tanto comigo que no último ponto de pauta na reunião, às 4 horas da manhã, eu falei que eu colocava minha cadeira à disposição. Eu falei, não, desse jeito não adianta eu participar, eu estou fingindo que eu estou participando aqui e vocês estão fingindo que estão me ouvindo. Aí coloquei minha cadeira à disposição, ainda falando que eu não ia mais participar do conselho, mas depois entendemos que nós não podemos sair da luta. Eu saí, fiz reunião com a diretoria da Promotuca, fiz reunião com várias pessoas. Meu pai é uma pessoa muito participativa na área ambiental do Estado, e eu perguntei qual que era o caminho, ele falou, Tobias, a maioria das pessoas falaram, Tobias, tudo que o Estado quer é que você sai, que você desiste. Então, com isso, a gente decidiu continuar a participar do conselho, mas para participar e levar essa voz sempre, que nós temos que fazer a construção. Ficar parado no mesmo lugar não nos leva a lugar nenhum. Ô, Tobias, o Emir Siciliano lá de Santos, ele está dizendo assim, no Brasil o Ministério do Meio Ambiente deveria ser mais importante que o Ministério da Economia e Fazenda. O que vocês pensam a respeito disso aí? Concorda com ele? Se eu puder dar o pontapé nesse assunto, eu vi, né, ao longo da minha vida, eu sou um cara de 31 anos de idade, eu vi um ministério lá atrás muito forte. Nós tínhamos uma vontade, eu não vou falar que era o melhor ministério do mundo, não. Nós tínhamos uma vontade de evoluir nas questões ambientais, de discutir com a sociedade civil ambientalista questões importantes, e é por isso que foi criado a 9433, que é a Lei das Águas, onde institui os comitês de bacia, toda essa discussão. Foi quando foi discutido também o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde era ali um conselho muito importante, que a gente discutia questões relevantes em torno de reservas indígenas, preservação, desenvolvimento econômico, zoneamento ambiental produtivo. Foi lá atrás que começou isso. Não era ambiental, era zoneamento econômico produtivo, que eles levavam em consideração questões ambientais também. Então, depois de alguns anos, aí veio desde o último governo, que por volta de 2014 para frente, nós já vimos um enfraquecimento grande do Ministério do Meio Ambiente. Né? Foi se voltando muito para emprego, renda, economia, desenvolvimento, empresa e tal, e deixaram de lado o Ministério do Meio Ambiente. Com isso, estruturas vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente foi se acabando. Aí a gente coloca o ICMBio, você coloca o IBAMA, que eles foram se deteriorando. É o mesmo caso da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais é a segunda maior arrecadadora do Estado, só perde para a Fazenda. E na lei de orçamento, aprovada na Assembleia Legislativa que a gente conhece, ela é, eu acho que a 7ª a receber maior volume de recursos. Como é que você quer que
que desenvolve alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Então, realmente, nós temos aí uma deteriorização dos ministérios de meio ambiente, quanto da Secretaria de Meio Ambiente, o que é um grande atraso para a gente, e isso tem que ser revertido, e a gente só reverte isso, infelizmente, no voto aí, tanto no Senado Federal quanto no estadual. Luiz, você quer falar a respeito? Bom, eu concordo com o Tobias, e é o seguinte, Minas realmente tem essa quantidade, não é à toa que chama Minas Gerais. Nós temos muito recurso mineral e esse recurso, é lógico, deve ser explorado, deve atender essas atividade econômica, sem dúvida. Ocorre o seguinte, que isso deve ser olhado também com essa questão do meio ambiente extremamente importante, que, como o Tobias falou, ultimamente tem perdido toda a sua força de atuação, sobretudo agora, recentemente, depois que começaram a passar a boiada, entende? A coisa piorou demais da conta, e é uma coisa de proposital. Vamos acabar com esse troço, vamos acabar com esses chatos, ecochatos, entende? Esse pessoal não acrescenta nada para a economia, vamos acabar com eles. É uma noção falsa. Como o próprio Tobias acabou de falar, a contribuição que se pode conseguir através da exploração, através da manutenção do meio ambiente, é muito grande e é para sempre. A gente tem que ter noção do seguinte, que, primeiro, a exploração do minério é para poucos e por pouco tempo. As consequências da exploração do minério são para todos e para sempre, são sempre maléficas. Não existe uma consequência. Me apontem uma única consequência boa que a exploração de minério deixa. Como? O que ficou de bom? Ficou uma cratera, ficaram doenças. Pensa bem, na hora que estiveram explorando lá perto do Pico Belo Horizonte, a quantidade de poeira que vai levantar, poeira de minério, de ferro, que vai envolver Belo Horizonte inteirinha. Só os problemas respiratórios nós vamos ter em função disso. Isso não foi medido em momento algum. Em momento algum se pensou nisso. Então, mineração tem que ser feita, mas onde ela tiver o mínimo impacto ambiental. No momento em que a exploração interferir acentuadamente com o meio ambiente, com as pessoas, essa mineração tem que ser eliminada. Até que se desenvolva, talvez, quem sabe, um processo mais eficiente. Tem outra coisa. Existem processos de mineração eficientes hoje em dia, mas os nossos empreendedores não estão interessados neles, não, porque eles são mais caros, eles envolvem investimento maior, entende? Então, o negócio é pegar, carregar o recurso todo, ter o lucro rapidinho, pôr no bolso e depois tchau. Gente, se a gente for recuperar, por exemplo, a Serra do Curral, que é só aquele paredãozinho ali na frente, lá do lado, você tem as cavas enormes que foram deixadas, pensem bem no gasto que se vai ter para fazer aquilo, e nunca, jamais, a gente vai conseguir ter um ambiente minimamente recuperado ou mitigado, ou qualquer termo que a gente queira inventar para tampar o sol com a peneira. Ô Luiz, quando você começou a escrever o livro Serra do Curral, você já previa esses acontecimentos de hoje, essa dificuldade, dessa queda de braço que a sociedade está vivendo aí com essa falta de sensibilidade para preservar a serra? Olha aqui, o livro já foi publicado há algum tempo e tem um trechinho do livro que diz o seguinte:
Eventuais tentativas de retomada de exploração mineral ou imobiliária sempre serão feitas. Se forem nocivas, a mobilização popular se faz necessária para contê-las, reduzi-las ou afastá-las. Mobilização é a medida mais eficiente para garantir às próximas gerações a possibilidade de usufruir do longo paredão que se transformou no símbolo da cidade. Entende? É um trechinho do livro, aqui, o Serra do Curral, em que é uma declaração de amor, minha declaração de amor pela Serra. E baseado em duas linhas. Primeiro, a questão do escritor e a questão do engenheiro. E eu tentei conciliar essas duas coisas nesse livro sobre a Serra do Curral. O importante é o seguinte, chega de mexer com a Serra do Curral. Ela é o símbolo de Belo Horizonte, entende? Ela tem condição de gerar renda para Belo Horizonte permanentemente. Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará também. Então, vamos preservar e vamos procurar essas maneiras de incrementar a ecologia local para toda a população poder usufruir. Sobretudo se a gente tiver aí realmente esse sonho grande que o Felipe e o Tobias mencionaram, que é transformar aquilo ali num parque estadual ou no Geoparque da Unesco, para a gente carrear também recursos, que a Unesco dá recursos, mandaria esses recursos para Minas Gerais, que poderiam gerar muitos empregos por muito tempo, e não apenas para o bolso de alguns por pouco tempo. Felipe, gostaria que você comentasse, até para clarear um pouco mais as ideias de quem vai contra a preservação da Serra do Curral. Eu fazer uns pontos aqui. A gente tem que lembrar que a Serra do Curral foi eleita em plebiscito, feito em Belo Horizonte, o símbolo de BH. Né? Então ela foi eleita, não só está na bandeira e tal, mas ela foi eleita em plebiscito. Vale lembrar isso. Tem gente, Alarico, que já começa a falar em numa moratória à mineração em Minas Gerais, porque é colocado um debate tão intenso que a gente não pode nem discutir a possibilidade de não se minerar, né? Porque vem sempre com aquele debate, você está com celular, a garrafa que eu estou bebendo água é de metal, você anda de carro, mas tem minerações e minerações, a gente tem que fazer o custo-benefício que foi bem falado. E quando a gente pensa em mineração em Minas Gerais, tem alguns pontos ainda mais perversos, que é a questão da Cefem. A mineração de ferro em Minas Gerais, ela paga a Cefem, que é praticamente o único imposto que existe sobre a mineração, é 2,5%. É um imposto, é uma alíquota irrisória. E além de ser uma alíquota irrisória, ela é autodeclarada. Ou seja, o empreendedor que fala, além do empreendedor escrever o estudo ambiental, como bem diz o Tobias, sem uma contraprova por parte do Estado, porque todos os pareceristas terminam que tudo aquilo foi feito com base no que disse o empreendedor. Então eu já tiro dele da reta. E a Cefem, que é quem vai taxar o empreendedor, que é praticamente o único imposto, ela é autodeclarada. Aí hoje estava eu andando pela Serra do Curral, indo lá na Casa da Onça, né? Fui lá com o pessoal da Record fazer uma matéria sobre a adutora de BH, né? Depois a gente pode falar de segurança hídrica e da serra, que eu acho que é importante. E lá tem uma mineração pirata, que é a Gutschicht, que hoje opera na base de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. É um acordo que a mineradora fez com o Estado, porque ela estava operando de forma ilegal. Aí, enquanto a licença dela não sai, ela faz esse acordinho. Esse acordinho que permite ela explorar 1,5 milhão de toneladas ano. E, assim, lá o caminhão é de 5 em 5 minutos passando na estrada, saindo lá da Gucci e indo para Global, para ser beneficiado. E eu já tinha feito a conta, eu estava achando que o caminhão transportava 25 toneladas. E lá funciona 24 horas. Eu fiz a conta, nos 5 minutos, funciona 24 horas por dia,
dá 2.700.000 toneladas, ou seja, já dava quase o dobro nas minhas contas. Aí eu estou subindo, tá um caminhão quebrado. Aí o caminhão da Gucci quebrado. Aí eu parei e interpelei o motorista. Falei, aqui, vem cá, é da Gucci? Então quanto você transporta de minério aí? Era para transportar umas 35 toneladas, mas eles põem 50. Aí o caminhão não aguenta, quebra. Isso quem falou foi o motorista, na ingenuidade dele. Então, se a gente faz a conta com 50, aquelas 2,7 milhões de toneladas ano já sobem para 5,4. E sendo que o licenciado é 1,5 toneladas ano, milhões de toneladas ano. E é autodeclarado. Então, ou seja, os caras fazem de tudo para beneficiar o quanto, porque não tem fiscalização, não tem balança, é autodeclarado, aí o imposto fica abaixo. E ainda tem um outro detalhe, quando a gente pensa do ponto de vista financeiro, Alarico, existe uma malfadada chamada Lei Candir. Não sei se vocês já ouviram falar da Lei Candir, mas ela isenta de ICMS a exportação de produtos semi-industrializados. O que é isso? Montanha moída é um produto semi-industrializado. Então, por exemplo, a Vale, né, que é a maior mineradora, ela exporta 99% da produção dela. Não paga ICMS. Então, nem o imposto, que era algo que a gente poderia estar beneficiando a sociedade, até isso eles conseguiram tirar. O lobby da mineração conseguiu atuar de tal forma que ele fez um arranjo econômico que nem imposto tem. Sabe? Então, assim, é algo que tem que ser muito bem repensado, que é o que bem o Luiz falou. O benefício fica para uma minoria, o malefício para geral. E o imposto que poderia ajudar a reverter, inclusive, por exemplo, a CEFEM, o objetivo da CEFEM é permitir a diversificação econômica em territórios minerários. Porque como a mineração é riqueza de uma safra só, um dia ela acaba. Em Itabira, estão prevendo 8 anos. Daqui a 8 anos, acabou o Vale em Itabira. Se acabou o Vale em Itabira, a cidade quebra, porque o PIB da cidade é 30%, 40%, 50%, 70% vindo do minério de ferro. E se você não usa a CEFEM para fazer a diversificação econômica, o que vai acontecer quando quebrar? Então é o seguinte, aqueles que defendem a mineração, eu também não sou contra totalmente a mineração, não, traz riqueza, mas vamos taxar adequadamente, eliminar esses benefícios fiscais que já não fazem mais sentido, e investir para desenvolver o país. Que sentido faz a gente moer nossas montanhas para exportar toda a riqueza e industrializar a China, industrializar a Alemanha, industrializar o resto do mundo? Enquanto que a gente podia estar beneficiando esse minério dentro do Brasil e gerando valor agregado. É a tal da complexidade econômica que a gente tem que buscar. Chega de ser uma colônia exportadora de matéria-prima semi-beneficiada. Vamos começar a complexificar. Aí eu topo explorar até a Serra do Curral, mas desde que todo o minério que está lá seja usado para gerar riqueza aqui. E não riqueza de vender montanha moída, mas sim de ter indústrias que vão gerar valor agregado altíssimo, que vão valer a pena o impacto gigantesco de uma exploração como essa. É a balança, vamos pôr na balança. Tobias, dentro da sua especialidade, que é os recursos hídricos, a mineração, ou seja, o projeto Ataquaril, com a mineração, na sua opinião, pode comprometer o abastecimento de água de Belo Horizonte? O que teria que ser feito para não corrermos esse risco? Que os impactos em cima dos recursos hídricos lá, notadamente, quando a gente observa os estudos apresentados, eles não têm ali a necessidade de um rebaixamento de lençol freático. Isso que eles falam nos estudos. Mas, como bem o Felipe falou, o minério de ferro está junto de recursos hídricos, né? Então, aí seria importante a gente auditar essa informação para ver se isso realmente vai trazer os impactos que eles falam ou se vão trazer mais. Bom, ainda dentro dos estudos deles, eles vão construir 2 pilhas, né? Essas primeiras pilhas de rejeitos, eles vão construir bem em cima de 2 nascentes. Então, as 2 principais pilhas vão estar em cima de 2 nascentes que vertem para a direção do manancial que abastece a Copasa. Se não me engano, uma vai para Nova Lima,
É um abastecimento que vai para Nova Lima e outro vem para a unidade que bombeia para Belo Horizonte. Então, durante as manifestações da reunião, algumas pessoas falaram disso, e além de falar que trazia risco à adutora que passa em um desses canos ali. Então, traz esse risco também, que seria um dano colateral, né? Então, a gente ainda, mesmo que os estudos apontem que não trazemos problema, não vamos impactar no lençol freático, eu duvido muito que esse impacto não aconteça, uma vez que sim, eles vão acabar derrubando a montanha por um lado. Pode ser que seja de um lado só, né? Como eles falam lá, que não vai ser na face de Belo Horizonte, é só metade da serra. Eles vão rebaixar um lençol. Eles vão impedir que exista a percolação de água, que a infiltração ali vai ser prejudicada. A gente não tem que ser cego para isso. Mas são esses os impactos aí que a gente fala, que não tem como mitigar. Eles, pelo contrário, para eles minerarem, eles têm que drenar a água dali, tirar a água dali. Então, essa água, se ela não vai para o solo, ela vai para onde? Ela vai escorrer, ela vai para outro lugar, ela vai... né? Então, não vai seguir o fluxo normal dela, e sim, trará impactos ali, com certeza, para o manancial que abastece as duas cidades. Ô Felipe, o abaixo-assinado que está sendo, né, colhidas as assinaturas pelo tombamento da Serra do Curral pode ter um papel importante para mudar os rumos em benefício da preservação? Eu pergunto para os três, vocês têm tido apoio de deputados estaduais e vereadores? Estão se mexendo para ajudar a sociedade, para ajudar a Serra? Larico, Ou está só na teoria por enquanto? Ou está só na teoria? Antes de entrar nesse ponto, eu gostaria só de complementar um pouquinho a fala do Tobias na questão da água, é importante. Porque eu acho que é um ponto que talvez é o que está mais aí. Tem vários pontos nebulosos desse projeto, mas a questão da água é muito nebulosa. Porque quando você pergunta para Marília, para a secretária, se tem risco à segurança hídrica de BH, ela vem com um discurso de que não, o empreendimento só vai consumir 5 litros por segundo, isso é muito pouco, isso é uma casa. Beleza, ok, pode até ser. Só que ela esquece o seguinte, como bem o Tobias falou, agora pode ser que não rebaixe, mas e aí, esse empreendimento vai ampliar? Se esse empreendimento ampliar, fatalmente ele atingirá o lençol, partindo do pressuposto que o estudo está certo, viu, Tobias? Vamos acreditar nele, vamos acreditar igual o Estado. Partindo do pressuposto que está certo. Para você ampliar, você aumenta o buraco, você vai mais fundo. Na hora que você vai mais fundo, você chega no aquífero. Então, talvez essa primeira fase não afete, beleza, mas na segunda, será que não vai afetar? Adutora. Esse é um ponto que ninguém está falando e que é crítico. A adutora, ela capta água em Bela Fama, que fica na cidade, que fica no distrito de Honório Bicalho, ali em Riacima. Só posso acrescentar uma coisinha, Pode. Felipe? O maior lago, o lago mais profundo do Brasil é de Águas Claras. São 233 metros de profundidade. Só água do lençol que está lá. Olha só. Águas Claras que está do lado, né? Está do lado da Tamisa. Vai chegar então, quase que as Minas se unem. É uma falácia que se está propagando, entende? Que não vai funcionar. E nessa questão da adutora, o que acontece? Você tem lá, ela traz 70% da água de BH, 40% de Metropolitana, 100% da água de Sabará. Aí eles resolvem colocar acima da adutora, além das pilhas de estéreo, 3 bacias de contenção de sedimento. Bacia de contenção de sedimento é um nome bonito para bacia de rejeito de pequeno porte. É praticamente a mesma coisa, mas beleza. E a bacia de sedimento, que até então era propagada com uma tecnologia extremamente segura, o que aconteceu no começo do ano na da Valurec? A tecnologia é a mesma. Vão fazer lá uma pilha de codisposição de estéreo e rejeito drenado com uma bacia de sedimento embaixo. Na Valurec aconteceu, um pedaço da pilha caiu, descolou, caiu dentro da bacia de contenção de sedimento, gerou um tsunami de lama que inundou a BR-040. Lá, o tsunami de lama que pode gerar vai atingir a adutora. Hoje eu estive lá na parte que ela passa no córrego do Tucubano, ela está a uns 8 metros de altura. E no estudo ambiental fala que se tiver o tsunami de lama, vai atingir a adutora que está a 8 metros de altura. Então é o seguinte, tem esse risco, está lá no estudo, não sou eu que
estou falando. Além disso, tem um trecho da adutora que passa exatamente na estrada que liga as cavas à usina de beneficiamento. A usina de beneficiamento está aqui, as cavas estão aqui. O caminhão vai vir cheio de minério, 500, 600 caminhões por dia, passando ali com 50 toneladas de minério por cima da adutora. E a adutora está a 1 metro abaixo do chão. Você acha que aquele tanto de caminhão passando não vai danificar essa adutora? Tem as dinamites que vão explodir lá. E aí, na audiência pública, eu perguntei para o empreendedor, eu fiz essa pergunta, qual o plano de emergência caso o empreendimento danifique a adutora, que traz 70% da água para BH? Ele falou, não existe plano de emergência porque não existe risco. Ou ele não leu o estudo, ou ele está agindo de má fé. E segundo, não existe obra de engenharia sem risco. Não existe. Senão as seguradoras quebravam. Agora, Felipe, você já viu algum pronunciamento da Copasa em relação a isso que você está dizendo aí? Ela se pronunciou favoravelmente, ela deu anuência, mas eu acho que isso aí na CPI vai ter que ser mais bem investigado, porque não tá legal, não. Inclusive, essa adutora, antes, ela tinha um túnel lá na serra, um túnel para dar manutenção na adutora. Nós ontem fomos atrás desse túnel, descobri que eles lacraram esse túnel não existe mais. Então, se der ruim na adutora, em algum ponto dentro da serra, se ela rachar dentro da serra, não tem nem como dar manutenção, um grande trecho dela. Então, a Copasa tem que se manifestar. Tá meio estranha essa coisa aí. Antes que aconteça, né, Felipe? Antes que aconteça, né? Aqui, a adutora do Paraupebas, ela é 1/4 da adutora de Bela Fama. Ela transporta 2.000 litros por segundo. Essa transporta 8. E ela, no começo do ano, teve um colapso. BH, vários bairros ficaram sem água. O meu bairro ficou sem água. Uma adutora que é 1/4. Se essa adutora, que é 4 vezes maior, colapsar, imagina o que vai virar. Não se alimenta BH, Sabará, Nova Lima, com caminhão-pipa. Não se alimenta com isso. Agora, só voltando rapidamente, eu acabei falando demais, mas porque esse trem da adutora tá me inchando a veia da cabeça. Na questão do abaixo-assinado, sim, teve uma pressão grande. Nós fizemos um abaixo-assinado em primeira versão lá no passado, deu 60 mil assinaturas, foi muito legal, entregou na mão do Agostinho Patrus, o presidente da Assembleia, pedindo tombamento. Tem uma PEC do Mauro Tramonte, se eu não me engano, pelo tombamento. A ideia com esse abaixo-assinado era que a PEC fosse colocada em votação, até hoje não foi. Parece que agora vai. Tem outros abaixo-assinados rolando, mas assim, ajuda, mas depende de vontade política. Tem alguns deputados, vereadores apoiando? Tem uma vereadora guerreira em Nova Lima, uma só, mas ela está lá guerreirando. Em BH tem alguns vereadores que estão batalhando, mas em BH, graças a Deus, como não traz benefício econômico para BH, essa mina, a galera está mais aguerrida. E na Assembleia, a gente precisa de 26 assinaturas para abrir a CPI. Até agora não conseguimos. Mesmo depois de toda essa mobilização. Inclusive, fiquei sabendo que hoje, 5 deputados que tinham assinado tiraram a assinatura. Aí conseguimos mais algumas, parece que agora faltam só 3 assinaturas. Vamos ver. Inclusive, nós não estamos nem divulgando o nome de quem assinou. Nós estamos divulgando o nome agora só de quem não assinou, para evitar a pressão em cima de quem assinou para retirada de assinatura. Então, assim, tá ajudando? Tá, mas não tá fácil, não. O poder econômico é muito forte. Vide a campanha que a Tamisa tá fazendo aí para disseminar, que, ao meu ver, notícia falsa a respeito do empreendimento. Tenho certeza que passou dos 5 milhões de reais facilmente. Se realmente instalar essa CPI, ela vai mostrar muita coisa, né, Felipe? Eu acho que sim. Eu acho que tem muito... Tá aparecendo muita coisa, sem os meios de investigação que uma CPI tem. Já está aparecendo muita coisa. Teve o contrato de 5 milhões com o escritório de advocacia, que o Virgílio mostrou lá na audiência pública. Aí foram investigar o escritório de advocacia, ele tem ligação com o Estado. Se você pega alguns conselheiros que votaram contra, são donos de mineradora.
Tem conselheiro lá que é sócio, não nessa mineradora, tá? Que votou a favor, né? Votou a favor. Que votou contra a gente, que votou contra a sociedade, que votou contra a Serra, né? Que votou a favor do empreendimento, é dono de mineradora. Duas, que é a Orsini. O Orsini ele tem 2 mineradoras. Como que uma pessoa que tem 2 mineradoras tem cadeira no Conselho de Política de Mineração? Teve a pergunta também que nós fizemos lá, que eu perguntei para o conselheiro do Sindiestra, a conselheira do Sindiestra, o conselheiro da FIENG e o conselheiro da SML, assim. Falei, vem cá, vocês estão aí há muitos anos e tal, quantas vezes vocês votaram contra algum empreendimento de mineração? A conselheira do Sindiestra falou bravamente, assim, mas com uma veemência, que eu até assustei, que eu falei, que eu ia pensar que ela ia falar, já votei uns 100 projetos contra. Numa reunião, dia tal, em 2020, nós votamos por unanimidade contra 2 projetos. Eu tenho certeza que a favor já passaram de 300, dessa data que ela falou. Não, e o engraçado, Felipe, que quando você falou isso na apresentação, eu cheguei a procurar a reunião no site da SEMAD, realmente, ela não votou contra o empreendimento, ela votou a favor de um parecer que indeferia um pedido. Então, não foi necessariamente contra o empreendimento, não. É desse jeito. Esse é o conselho que o Tobias, coitado, tá lá no meio. Mas, assim, ainda falando dos impactos nos recursos hídricos, é uma aberração tão grande o que o Estado não tem um meio de auditar essas informações, que eu vou te dar um exemplo aqui de Paracatu. Foi licenciado em licença prévia um empreendimento que ele vai causar o maior rebaixamento de lençol freático da América Latina. O atual da América Latina é a nossa cidade vizinha aqui, chama Vazante. E agora estão querendo licenciar esse outro, que, se eu não me engano, são 17 mil metros cúbicos. Um absurdo de água, assim, sabe? É um rio que sai debaixo da terra. E aí, em conversa com alguns outros conselheiros, com pessoas envolvidas com o comitê de bacias, eu falei, mas como é que vocês vão instalar? Como é que o pessoal vai instalar essa mineradora causando um rebaixamento desse tamanho dentro de uma bacia que é declarada como de conflito por uso de água, abaixando a disponibilidade hídrica, e o comitê de bacias não é consultado? Fiquei encucado assim com isso. Perguntei para a superintendência falou assim, não tem nada a ver. O rebaixamento, quando vier, vai vir para o comitê de bacias. Aí foi para o processo na discussão na Câmara Minerária. Aí eu falei, pessoal, vocês estão licenciando isso aí, mas não está sendo avaliado o rebaixamento, porque vocês estão dentro de área de conflito, vai trazer e tal, os estudos não apontam esse impacto aí de forma correta. Aí a técnica, não, mas aqui a gente não vai avaliar rebaixamento, vai avaliar rebaixamento lá no outro processo. Falei, mas como que vocês vão dar licença prévia de instalação para um empreendimento que vai causar um impacto gigantesco, que você nem tem a aprovação do rebaixamento do lençol freático? Aí, conversa vai, conversa vem. Eles, mais uma vez, nós perdemos no voto, né? O empreendimento foi licenciado e o processo de rebaixamento ainda não chegou para a gente aqui. Nós estamos atentos, porque se esse empreendimento em questão vai causar um impacto no rebaixamento, o impacto não vai ser pontual, ele vai ser sistêmico. O rebaixamento é um cone de rebaixamento. Então, esses impactos nos recursos hídricos, a gente vê discussões separadas exatamente para a gente não conseguir linkar um impacto com o outro. E esse é o problema. E a mágica do Conselho é a gente poder discutir isso de forma de igual para igual. Essa mágica não acontece na CMI hoje. Que quando você levanta uma bandeira como essa, eles já te cortam pela raiz e não deixa a discussão crescer. Foi o que aconteceu no processo da Tamisa. O processo da Tamisa é uma classe 6, critério locacional 2, que tem que ser licenciado em uma licença trifásica. LP separada da LI, separada da LO. O processo foi redirecionado, assim como o Rodrigo Ribas respondeu, o processo foi redimensionado para uma licença LAC 2, que é a licença bifásica, digamos assim. Você faz ou a LP com a LI ou a LI com a LO.
Por que eles fizeram isso? Eu perguntei, ele não respondeu. Ele falou, o processo foi redirecionado. Eu falei, mas por quê? Mas isso não tem prejuízo. Eu falei, tem prejuízo sim. Porque ao invés de você ter 3 sabatinas aqui, você vai ter 2. E hoje você vai vencer uma, eu falei com ele. Mas são coisas que acontecem que a gente não entende. Eu acho que uma CPI como essa que vocês estão construindo, Felipe, que vocês estão pedindo, vai ser fundamental para verificar isso tudo. Se o procedimento da SEMAD está certo, se o procedimento do Conselho está certo. No Conselho, para você ter ideia, as únicas cadeiras que são eleitas são as cadeiras da Sociedade Civil Ambientalista. Todos que não são, nenhum dele, da cadeira ambientalista, é remunerado. Nenhum ganha nada em participar. Todos disputam para participar porque tem amor e paixão ao que faz. É a cadeira A cadeira da FIEI não é votada, não? Ela é escolhida? Não, indicação. Ela é escolhida? Olha, gente. A do Estado também. A do Estado também, entendeu? Então... Ô, Tobias, aí quando a gente fala desse conflito de interesse, é bom lembrar que tem um negócio chamado SUPRE. O que é SUPRE? Superintendências de Projetos Prioritários. Quem que escolhe o que é o projeto prioritário? O Estado. Aí o Estado tem o personalité do licenciamento, porque você tem o rito normal do licenciamento e você tem o rito exclusivo, que é o personalité. É o bandeira azul lá, né? Que é a SUPRE. Cartão preto. É o cartão preto. É o black lá, o cartão black. Aí o projeto passa na SUPRE e depois o próprio Estado vota se ele é viável ou não. É assim. É rir da nossa cara. O tema é importantíssimo e a gente não vai poder alongar mais, mas a gente pode voltar nesse tema num outro programa também, né? Que é uma discussão que vai... Vamos ver o próximo capítulo dessa novela, né? Para onde é que vai, né? Muitos capítulos. Muitos capítulos. E ver se a voz do povo vai chegar até alguns ouvidos que parece que você tem que tirar um negocinho do ouvido lá, que não está ouvindo direito, né? Eu agradeço aí a presença do Tobias, do Felipe e do Luiz. São as considerações finais de cada um gostaria de ouvir aí nesse finalzinho de programa. Começando aí pelo Tobias. Pessoal, então, eu acho que realmente é um tema muito longo. Nós temos aí uma construção e um desafio pela frente gigantesco. Sabemos aí que o interesse econômico, o interesse do governo não se alinha muitas vezes com vontades ambientais. É um tema que muitas pessoas, e aí eu venho de uma região do agro, né? Muitas pessoas, quando você ainda fala do meio ambiente, a pessoa fala, nós do agro, do meio ambiente, lá vem o meio ambiente. Então, são discussões sensíveis, mas eu vejo que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar fazendo, tem que continuar debatendo, levando informação e também mostrar que nós, na sociedade civil ambientalista, nós não somos aquele pessoal xiita, maluco, que quer atrapalhar. Não é isso. Nós queremos só garantir alguns direitos que já vêm sendo suprimidos há muitos anos. Né? A luta em busca do meio ambiente, a luta para preservar o meio ambiente, a luta para se garantir o meio ambiente para as gerações futuras não é uma luta minha. Não é uma luta para mim. Eu não ganho nada com isso. Mas é uma luta para as próximas gerações, para as próximas crianças que estão vindo, que não sabem, que muitas vezes não vão saber o que é a Serra do Curral, né? Que não vão saber o que é uma cachoeira, que não vão saber o que é um lago natural. Lagos de mineração a gente vê para todo lado, agora um lago natural, né? Então, essas discussões aí é muito importante a gente levar isso adiante, e eu quero aqui deixar a voz de que nós não vamos parar. Nós vamos continuar lutando em busca de sustentabilidade, em busca de valorizar as empresas que, sim, buscam a sustentabilidade. Empresas que compensam devidamente, que são poucas. Mas essas empresas, a gente tem que garimpar elas e achar essas empresas. Falar, cara, você é um modelo. Eu já visitei empresa que estava gastando 500 milhões de dólares em um projeto de deposição a seco. Uma mina de ouro igual a de Paracatu. Que você olha de Paracatu, tem as 2 maiores barragens do mundo. Então, aqui, para você ter ideia, a título de comparação, 19 milhões de metros cúbicos de rejeito tinha naquela de Brumadinho. Aqui em Paracatu vai chegar a 950 milhões de metros cúbicos.
Então, é a maior barragem de energia do mundo está aqui. Então, são questões que a gente tem que entender por que aquela empresa consegue depositar a seca e aqui não consegue. Por que lá investe e aqui não investe? Então, é com esse intuito que a minha participação vem sendo construída dentro do Conselho para levar essa informação e valorizar a empresa. Você que é boa, vem para aqui. Agora, você que é ruim, a gente vai conversar depois. Vou te levar para o canto ali depois. Então, é mais ou menos por aí que a gente leva a participação e queremos fazer valer isso aí para preservar o meio ambiente, tanto da Serra quanto das outras belezas naturais que nós temos aí no longo do estado. Felipe, você e depois é seguido o Luiz, para a gente fechar o programa. Eu gostaria de reforçar muito o que o Tobias disse. Ninguém aqui é contra a mineração, não. Nós somos contra essa mineração louca que está sendo posta aí para a gente como obrigatória e necessária e não dá para se discutir. A gente quer discutir. A gente quer repensar o modelo e pensar uma transição econômica. Entendeu? O governador assinou a corrida ao zero, Race to Zero. Até 2050 nós temos que zerar as emissões de carbono. Nós somos a última geração que tem a possibilidade de frear as mudanças climáticas. Einstein falou o seguinte: se a gente matar as abelhas, a gente morre em 4 anos. E se a temperatura chegar em 3 graus, a gente mata as abelhas. Então nós temos que frear. Nós já subimos 1,1 na temperatura. Nós já subimos. E com processos como esse, que desconsideram totalmente as questões climáticas, e nós não vamos chegar lá. Então nós temos que repensar o nosso modelo econômico. Uma transição econômica para uma economia de baixo carbono é fundamental. E sabe o que é o mais legal dessa história? O Brasil tem todo o arcabouço necessário para ser protagonista global dessa Revolução Verde. Nós temos todo o arcabouço necessário. Nós temos todos os meios. Basta querer. Mas nós estamos caminhando num sentido totalmente oposto. Quando a gente vê um processo nefasto, como é esse da Tamisa, a gente fala, nós realmente não estamos nem aí para esse local de vanguarda que o Brasil tem. E que ele poderia muito bem se colocar. Em Minas, como um estado protagonista, inclusive foi o primeiro estado da América Latina a assinar o Race to Zero. Foi o primeiro estado da América Latina a assinar. O Zema assinou lá com o cônsul britânico. Então, vamos usar esse protagonismo para também desfossilizar essa mentalidade que não se pode discutir uma transição para o setor mineral. Nós vamos viver até quando? De moer e exportar a montanha moída, de triturar gente. Na fala final da fatídica reunião de quase 19 horas, Carolina fez uma fala muito forte e que eu acho que é importante a gente trazer. O que a Vale fez com Brumadinho foi moer instantaneamente 272 pessoas que foram moídas, sem contar as árvores, os peixes, os pássaros, provavelmente onças também. Então, eu conclamo a sociedade a não desanimar, porque tudo isso que está se conseguindo, esse rebuliço, matéria todo dia na TV, Globo, Band, Record, Itatiaia, todo mundo falando desse tema, foi graças a essa grande mobilização popular. Então, assim, eu falo, galera, conversa com todo mundo, não deixa esse assunto esfriar, tenta arrumar qualquer motivo para colocar isso na boca do povo. E pega o telefone, liga para os deputados que não assinaram a CPI, pega a rede social, entra no perfil dos deputados que não assinaram a CPI, manda assinar a CPI, são funcionário público, trabalha para você, nós que bolotamos lá, e que com essa CPI, eu acho que muita coisa vai aparecer. É isso, e agradecer, valeu demais a oportunidade. Obrigado. Luiz. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, assim, nessa conversa franca. Essa prosa boa, né, Luiz? Uma prosa boa.
Oi? Uma prosa boa, né? Uma prosa boa, uma prosa ótima, uma prosa elucidativa. Só faltou o café com leite de canela e o pão de queijo, né? É isso mesmo. Mas, de qualquer forma, é o seguinte: a Serra do Curral, igual eu falei antes, ela tem 2 bilhões de anos. Ela já foi mar, ela já foi sertão, voltou a ser mar. Teve um período grande de alguns milhões de anos que ela foi gelo, foi totalmente coberta por gelo, entende? Tem sinais de fósseis marinhos, de modo que ela tem uma história muito grande que nós não podemos simplesmente transformar em commodity, mandar para a China e depois receber, importar essas chapas de aço para cá, igual nós temos feito durante décadas e décadas. A gente manda o minério e depois a gente compra a chapa muito mais cara do que a tonelada. A gente, vamos dizer assim, exagerando, a gente exporta uma tonelada de commodity e depois, com aquele preço que a gente ganhou, a gente compra 1 quilo de chapa pronta para cá. Quer dizer, uma coisa, é um negócio de monkey business, igual os norte-americanos dizem. É de uma estupidez enorme. Nós temos que realmente criar essa consciência de desenvolver a coisa aqui e também de defender nosso patrimônio. Tentem, os nossos políticos têm que pensar o seguinte: tenta alguém fazer uma mina, de explorar uma mina da maneira que nós exploramos lá nos Estados Unidos, na Europa. Tenta fazer isso. Tenta no Japão para ver se consegue. Por que nós temos que fazer isso? Eu estou lembrando aqui de um caso interessante que teve aí um cineasta que veio no Brasil para filmar aqui. Aí, mas por que você foi filmar lá no Brasil? Falei assim, não, porque lá eles deixam a gente estourar tudo, soltar as bombas que a gente quer, e eles não se importam. Aqui a gente não consegue. É a mesma coisa. Nós estamos vivendo essa situação há quantos anos? Há quantos anos, e quantos anos nós ainda vamos permitir que isso aconteça? A gente tem que criar essa consciência coletiva a favor da ecologia. Nós temos um futuro que está ameaçado. O nosso futuro está ameaçado. E não é o futuro de 1 ou 2, não, é de todo mundo, pô. E nós não podemos permitir isso. E depois tem outro detalhe: é economicamente viável a gente explorar o nosso ambiente, que é muito rico. Nós temos tudo. Nós temos mata, água, nós temos a flora, nós temos a fauna, tudo isso atrai. Vamos olhar os exemplos, por exemplo, nesse caso, que já são eficazes e estão funcionando há muito tempo. Vamos pensar na Costa Rica, aqui na América, a Nova Zelândia, entende? E tudo isso você consegue através da preservação. Sem a preservação não dá. Então, é preciso que os nossos políticos acordem para isso. O poder econômico ele é muito grande, mas o político de bom senso, o político de visão, o político que sai daquele interesse particular, daquela ninharia, daquele interesse mesquinho, pô, vamos olhar um bocadinho para frente e pegar e pensar nas gerações futuras e pensar realmente em políticas que sejam perenes, que elas sejam economicamente viáveis por muito tempo, e não essa coisa. Minério é igual à vida, não dá 2 safras. Não adianta a gente querer mitigar, não adianta a gente querer fingir que depois vai conseguir mudar, que vai ter retorno, que é isso, que é aquilo. Não dá. A conta depois é muito maior que o lucro de imposto que nós vamos ter agora. É essa que é a questão que nós temos que pensar. É muito pouco ganho para o prejuízo futuro. Sim, há algumas áreas que poderão ser mineradas e deverão ser mineradas, mas há áreas que deverão permanecer intocadas. Obrigado, Luiz. Obrigado, Felipe. Obrigado, Tobias. O Espaço Aberto hoje discutiu
a preservação da Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. A gente espera que as pessoas que estiveram presentes com a gente possam compartilhar esse programa. Ele fica arquivado no YouTube e tocar em frente, né? Obrigado a todos pela presença. A gente fecha com mais um trechinho da Serra do Curral para ver se cria um clima um pouquinho bom, né? De perspectivas positivas para frente. Grande abraço a todos. Obrigado você que esteve com a gente até aqui. Até mais. Até aqui do Espaço Aberto. Nesse finalzinho, eu convido, sábado, 2 da tarde, tem Serra do Curral, na Globo Minas, aqui de Belo Horizonte, hein? Na Serra do Curral, os meus olhos se encantam nessa beleza natural. Essa serra que envolve a cidade. E por falar no café com leite canela, que eu citei que só faltou o pão de queijo, sábado, 11 da manhã, a Larico Rezende e Bills Diniz apresenta o Café com Leite Canela. Convido a todos que estiveram com a gente até aqui a prestigiar no sábado. Grande abraço a todos, obrigado pela presença. Em versos e pensamentos que me levam para onde já não posso ir, não. Ficou apenas uma história bonita de um lindo e doce sertão. A fumaça subindo das águas, água de rio corredeira. Por entre o verde das matas e a bonita cachoeira. No final de tarde tão lindo, que o sol já vai embora. Ontem a minha viola, Brasil Raiz, 11 em anos de voar. versos que me tocam